Você acredita conhecer a verdade sobre o sacerdócio? Pense de novo. Desvendamos um mistério que desafia séculos de crenças, revelando um segredo que pode transformar sua forma de se conectar com o divino. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que promete não apenas surpreender, mas oferecer uma compreensão profunda e imediata que poucos conhecem. Fique conosco e descubra o poder oculto por trás do verdadeiro sacerdócio de Jesus. Uma verdade que vai muito além do que nos foi contado. Este vídeo não é apenas mais um na sua lista, é a chave para uma nova dimensão de fé e espiritualidade. Pronto para ter sua mente aberta? Então não desvie o olhar. Melquisedeque é uma figura enigmática que surgiu brevemente no palco da história humana, para logo em seguida desaparecer. Apesar de ser um dos personagens menos mencionados e mais misteriosos do Antigo Testamento, Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, é fundamental para compreender conceitos-chave da Bíblia. Mas afinal, quem é essa figura enigmática? O que essa ordem dinâmica nos revela sobre o papel de Cristo como rei e sacerdote? Em hebraico, seu nome significa Rei da Justiça, ou Meu Rei é Justo. A primeira menção desse nome data de aproximadamente 2 milênios antes de Cristo. A segunda, cerca de 1 milênio antes do nascimento de Jesus, e a terceira, na segunda metade do primeiro século após o nascimento de Jesus. Abraão e Melquisedeque se encontram em um contexto de conflito. Quedorlaomer, rei de Elão, e 3 reis aliados entraram em batalha contra 5 reis que governavam territórios próximos ao Mar Morto. Foi uma vitória para os 4 reis. Eles saquearam bens, alimentos e materiais de Sodoma e Gomorra. Entre os cidadãos de Sodoma, levaram muitos como prisioneiros, junto com suas famílias e posses. Então, um sobrevivente que havia escapado das forças invasoras do outro lado do Jordão, veio e contou a Abraão, o hebreu. Naquela época, ele vivia entre os carvalhos de Manre e o amorreu irmão de Escol e Aner, que eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho, Ló, havia sido capturado, armou e liderou seus homens treinados, nascidos em sua própria casa, num total de 318, e partiu em perseguição até Dan, no extremo norte. Ele dividiu suas forças durante a noite, atacou e derrotou os inimigos, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. E conseguiu resgatar todos os bens, além de trazer de volta seu sobrinho Ló, suas posses, as mulheres e o povo. Gênesis 14, 13, 16, Bíblia Amplificada. Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma ao retornar da batalha. Ele recusou pegar qualquer coisa que o rei lhe ofereceu. Abraão se recusou a aceitar qualquer parte do saque, pois não queria que ninguém dissesse que o haviam enriquecido. Ele determinou que somente Deus deveria ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. No entanto, de Melquisedeque, Abraão recebeu pão e vinho e uma bênção do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Gênesis 14, 18, 22, Bíblia Amplificada. Melquisedeque, rei de Salém, a antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho para eles. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abençoado, repleto de alegria e favorecido seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. E bendito, louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de todos os tesouros que havia conquistado na batalha. O rei de Sodoma disse a Abraão: Deixe-me ficar com as pessoas e fique você com os bens, os despojos da batalha para si mesmo. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levantei minha mão e jurei um juramento ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. Esse homem era rei de Salém, como vemos no Salmo 76, 2. Seu tabernáculo está em Salém, Jerusalém. Sua morada é em Sião. Não temos pistas de onde Melquisedeque veio, como chegou a Canaã, como se tornou adorador e sacerdote do verdadeiro Deus, e como Abraão veio a saber sobre ele. A única coisa que sabemos é que ele estava lá. Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, o que o tornava único. Historicamente, combinar autoridade religiosa com autoridade cívica muitas vezes foi perigoso. Deus proibiu que os reis de Israel fossem sacerdotes e que os sacerdotes fossem reis. A lepra atingiu o rei Uzias quando ele tentou fazer o trabalho de um sacerdote
em 2 Crônicas 26, 16, 23. A exceção foi Melquisedeque. Eles se opuseram ao rei Uzias e disseram a ele: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você agiu infielmente e não receberá honra alguma do Senhor Deus. 2 Crônicas 26, 18. O sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon significa Deus Altíssimo, como dizer ser supremo. O sacerdote Melquisedeque adorava o Deus Altíssimo sem estar relacionado a Abraão ou a qualquer outro pacto conhecido, povo de Deus, mas ele adorava o verdadeiro Deus. Melquisedeque serviu pão e vinho a Abraão. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, como sacerdote, fez duas coisas. Ele abençoou Abraão e abençoou Deus. Melquisedeque mostrou que um sacerdote deve associar-se tanto a Deus quanto ao homem e ter um ministério para ambos. Apesar de parecer obscuro, Melquisedeque desempenha um papel importante no Antigo Testamento. Muitos especularam que ele poderia ter sido o filho de Noé, Sete, ou até mesmo um anjo, e alguns até imaginaram que ele fosse um Adão não caído enviado para observar a obra de redenção de Deus. Não temos uma base bíblica concreta para confirmar isso. A questão não pode ser considerada completamente resolvida. Caso contrário, a identidade de Melquisedeque já teria sido acordada pelos estudiosos da Bíblia há muito tempo. Morris. Podemos dizer com confiança que Melquisedeque é um tipo notável ou figura de Jesus. E lhe deu o dízimo de tudo. Isso se referia a 1/10 de seus bens, não de sua renda. Quase havia uma competição entre Abraão e Melquisedeque para ver quem poderia abençoar mais o outro. Abraão abençoou Melquisedeque com seus recursos, e Melquisedeque abençoou Abraão com os seus. Nossa comunidade de fiéis deveria ter essa atitude de bênção mútua. Também foi sugerido que Melquisedeque fosse um anjo que administrava julgamento. Outros o equipararam a Sem. No entanto, todas essas teorias são especulativas. Davi escrevendo sobre Melquisedeque. Davi compôs o Salmo cerca de 1 milênio depois de Abraão, descrevendo seu senhor como rei e sacerdote. No primeiro verso deste salmo, o Senhor convidou o Senhor de Davi para sentar-se à sua direita em esplendor real. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele prometeu que o Messias teria um sacerdócio eterno e que seria segundo o modelo, a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era apenas um adorador comum do verdadeiro Deus. Ele ocupava uma posição respeitada como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que destaca sua importância. A grandeza de Deus elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o uma figura notável na história. Não há menção de pai ou mãe de Melquisedeque, e ele aparece sem qualquer genealogia. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por meio desse juramento, Deus mostrou que existe outro tipo de sacerdote, diferente dos sacerdotes de Arão. Os sacerdotes de Israel eram todos da família de Arão e trabalhavam no tabernáculo, mais tarde no templo, oferecendo sacrifícios e realizando cerimônias de acordo com as regras de Deus. Aqui vemos que Deus estabeleceu outra ordem sacerdotal seguindo o modelo de Melquisedeque. Esse juramento foi tão importante que o autor de Hebreus se refere a ele 5 vezes. Seu sacerdócio não é como o de Arão, figurativo, sucessivo e transitório, mas real e eficaz, fixo e intransferível, eterno e imutável. Uma das características extraordinárias do reino é que o Senhor Jesus combinará em sua pessoa os duplos ofícios de rei e sacerdote. Essa nomeação era irrevogável. Seu sacerdócio é eterno. É segundo a ordem de Melquisedeque. A frase, segundo a ordem de Melquisedeque, é interpretada para nós em Hebreus 5:7. Lá o sacerdócio de Melquisedeque é comparado e contrastado com o sacerdócio arônico e levítico. O sacerdócio dessa figura misteriosa, Melquisedeque,
Foi por nomeação soberana de Deus, não foi herdado de seus pais. E não há menção de seu sacerdócio ter um começo ou um fim, não tendo nem início de dias nem fim de vida. Em vários aspectos, o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao de Levi. Melquisedeque foi um protótipo do Senhor Jesus. O sacerdócio de Nosso Senhor não era uma questão de parentesco. Ele era da tribo de Judá, não de Levi. Seu sacerdócio foi estabelecido pelo decreto eterno e soberano de Deus. E visto que ele vive no poder de uma vida interminável, seu sacerdócio nunca terá fim. Outra maneira pela qual Melquisedeque prefigurou o Messias é que ele era tanto rei quanto sacerdote. Seu nome e título significam que ele era rei da justiça e rei da paz. Ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus e Melquisedeque. O escritor da Epístola aos Hebreus foi o único autor no Novo Testamento que expôs os princípios do sacerdócio de Cristo. Paulo fez uma conexão indireta com seu sacerdócio. Paulo escreveu que Cristo está assentado à direita de Deus como rei e intercede por seu povo como sacerdote. O autor de Hebreus, em contraste, dedicou quase toda a sua epístola ao sacerdócio do Filho de Deus. Cristo purifica seu povo de seus pecados. Hebreus 2:17. Portanto, era essencial que ele fosse feito semelhante a seus irmãos, a humanidade em todos os aspectos, para que pudesse, por experiência, tornar-se um sumo sacerdote poderoso e fiel em coisas relacionadas a Deus, para fazer expiação, propiciação pelos pecados do povo, eliminando assim o pecado, satisfazendo a justiça divina e proporcionando um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é designado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e tornou-se sacerdote nesta ordem quando Deus jurou sob juramento. Hebreus 6:20. Onde Jesus entrou antecipadamente como precursor por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, na presença de Deus, e sentou-se à direita de Deus quando ofereceu um único sacrifício pelos pecados de uma vez por todas. Hebreus 10:12. Onde Cristo, tendo oferecido o único sacrifício, o sacrifício todo suficiente de si mesmo, pelos pecados de todos os tempos, sentou-se, significando a conclusão da expiação pelo pecado, à direita de Deus, a posição de honra. Em Hebreus 7, o escritor enfatiza a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o que significava que ele era um rei de justiça. Além de governar como rei, Melquisedeque era um sacerdote sem genealogia. Hebreus 7, Bíblia Amplificada. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele retornava da derrota dos reis e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele é, antes de tudo, pela tradução de seu nome, Rei da Justiça, e depois também é Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Sem registro de pai ou mãe, nem linha ancestral, sem registro de início de dias, nascimento, nem fim de vida, morte, mas tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote sem interrupção e sem sucessor. Agora, considere quão grande era esse homem a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. É verdade que aqueles descendentes de Levi, que são encarregados do ofício sacerdotal, são ordenados na lei a coletar dízimos do povo, o que significa de seus parentes, embora tenham descendido de Abraão. Mas essa pessoa, Melquisedeque, que não é da sua ascendência levítica, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que possuía a promessa de Deus. No entanto, é indiscutível que a pessoa menor é sempre abençoada pela maior. Além disso, aqui no sacerdócio levítico, os dízimos são recebidos por homens que estão sujeitos à morte. Mas, no caso de Melquisedeque, eles são recebidos por alguém de quem se testifica que vive perpetuamente. Até se poderia dizer que Levi, o pai da tribo sacerdotal que recebeu dízimos, pagou dízimos através de Abraão, o pai de todo o Israel e de todos os que creem, pois Levi ainda estava nos lombos, não nascido de seu antepassado, Abraão, quando Melquisedeque o encontrou.
Se a perfeição, uma comunhão perfeita entre Deus e o adorador, tivesse sido alcançada por meio do sacerdócio levítico, sob o qual o povo recebeu a lei, qual seria a necessidade de surgir outro tipo de sacerdote? Alguém à maneira de Melquisedeque, em vez de um nomeado segundo a ordem de Arão? Pois quando há uma mudança no sacerdócio, é necessária uma mudança na lei relativa ao sacerdócio também. Aquele sobre quem essas coisas são ditas pertencia, não à linhagem sacerdotal de Levi, mas a outra tribo, da qual ninguém serviu ou oficiou no altar. É evidente que nosso Senhor descendeu da tribo de Judá, e Moisés nada mencionou sobre sacerdotes em conexão com essa tribo. Isso se torna ainda mais evidente se outro sacerdote surge à semelhança de Melquisedeque, que se tornou sacerdote, não com base em requisitos físicos e legais na lei, concernentes à sua ascendência como descendente de Levi, mas com base no poder de uma vida indestrutível e eterna. Pois é atestado por Deus a seu respeito: Tu, Cristo, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por um lado, um mandamento anterior é cancelado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pela sua incapacidade de justificar o pecador diante de Deus, pois a lei nunca aperfeiçoou nada. Por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, através da qual agora somos continuamente aproximados de Deus. E de fato não foi sem a tomada de um juramento que Cristo foi feito sacerdote, pois aqueles levitas que anteriormente se tornaram sacerdotes receberam seus ofícios sem que isso fosse confirmado pela tomada de um juramento. Mas este foi designado com um juramento pelo que lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de ideia ou se arrependerá. Tu, Cristo, és sacerdote para sempre. E assim, por causa da maior força e poder do juramento, Jesus tornou-se a garantia certa de uma aliança melhor, um acordo mais excelente e mais vantajoso, que nunca será substituído ou anulado. A antiga sucessão de sacerdotes, por um lado, existia em maior número porque cada um era impedido pela morte de continuar perpetuamente no cargo. Mas, por outro lado, Jesus mantém seu sacerdócio permanentemente e sem mudança, porque vive para sempre. Portanto, ele é capaz também de salvar para sempre, completamente e perfeitamente para a eternidade, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, já que ele sempre vive para interceder e intervir em seu favor junto a Deus. Era adequado para nós ter tal sumo sacerdote, perfeitamente adaptado às nossas necessidades, santo, inculpável, imaculado pelo pecado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade diária, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados pessoais e depois pelos do povo, porque ele cumpriu todos os requisitos e fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como um sacrifício voluntário. A lei nomeia homens como sumos sacerdotes que são fracos, frágeis, pecaminosos, homens mortais, mas a palavra do juramento de Deus, que veio após a instituição da lei, nomeia permanentemente como sacerdote um filho que foi aperfeiçoado para sempre. O sumo sacerdote, Jesus, é distinto na maneira como executa suas funções comparado aos sacerdotes levíticos. Ele não precisa realizar sacrifícios diariamente, porque o fez de uma vez por todas. Ele também não precisa fazer sacrifícios por seus próprios pecados, pois é sem pecado. Uma das maneiras mais surpreendentes em que ele difere dos sacerdotes anteriores é que ele se sacrificou voluntariamente pelos pecados do povo. Ele se ofereceu como o sacrifício definitivo. A graça de Jesus é verdadeiramente incomparável e excelente. A lei estabelece sacerdotes que são pessoalmente imperfeitos. Eles são caracterizados por fraqueza e falha. Eles são apenas ritualmente santos. O juramento de Deus, dado após a lei, nomeia o Filho como sacerdote que foi aperfeiçoado para sempre. Esse juramento foi referido no versículo 21 deste capítulo, citado de Salmo 110:4. Há implicações significativas no que acabamos de cobrir. A maneira como os sacerdotes costumavam fazer as coisas nos velhos tempos não é como fazemos mais. Agora temos um sacerdote divino e eterno. Seria absurdo para as pessoas tentarem copiar a antiga maneira de fazer as coisas e tentar introduzir sobre as funções de nosso grande sumo sacerdote. Diante de uma jornada tão profunda e reveladora sobre o sacerdócio eterno de Jesus,
Comparado ao transitório e imperfeito sacerdócio levítico, chegamos a um momento de reflexão e convite. Este não é apenas um relato histórico, é uma ponte para uma compreensão mais ampla da nossa conexão com o divino. Uma revelação que transcende o tempo e nos convida a fazer parte de algo eterno. Imagine por um momento a magnitude de ter um intercessor perfeito, cujo sacrifício único e eterno nos abre o caminho para uma comunhão ininterrupta com Deus. Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não apenas cumpriu a lei, mas estabeleceu uma nova aliança baseada em promessas eternas e perfeitas. Agora pense, o que isso significa para você? Em um mundo repleto de incertezas, ter a certeza de um amor tão grande que se sacrificou por nós é a âncora que precisamos. Mas não termina aqui. Este é apenas o começo de uma jornada de descobertas, de profundas verdades espirituais que têm o poder de transformar vidas. Se você sentiu o impacto dessas verdades, se algo dentro de você ressoou com a mensagem de esperança e redenção, eu te convido a se aprofundar ainda mais. Nosso canal está repleto de insights, histórias e revelações que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e expandir sua compreensão sobre Deus e seu plano para nós. Não deixe para depois. Junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente com suas reflexões e compartilhe com aqueles que, assim como você, estão em busca de respostas, de luz, de esperança. Cada vídeo é uma porta que se abre para novas dimensões de fé e compreensão. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Estamos juntos, explorando os mistérios divinos e crescendo em nossa caminhada espiritual. Faça parte da nossa comunidade. Vamos juntos descobrir, aprender e nos maravilhar com as riquezas escondidas nas Escrituras. Porque cada descoberta nos aproxima mais da verdade, e cada verdade nos liberta. Está pronto para dar o próximo passo? Sua jornada de descoberta começa agora. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde cada vídeo é uma nova aventura espiritual. Não perca essa chance. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Vamos juntos iluminar o mundo com a verdade eterna.